O ser humano tem, por sua própria natureza, digamos assim, a vertente de cuidar. Ela tem, assim, que vem dos nossos antepassados, esse cuidado com o próximo. E isso é maravilhoso, foi isso que fez a nossa espécie progredir e sermos quem nós somos hoje. Qual é a mãe que não precisa cuidar do seu bebê, não é? Em todo o reino animal, a mãe cuida do bebê. Mas acontece que tem pessoas que não sabem dosar esse cuidar. Normalmente, pessoas idosas ou pessoas mais fracas, crianças, pessoas com deficiências, elas realmente precisam de ajuda. Elas precisam serem orientadas e guiadas. Mas isso tem que acontecer de uma forma saudável, onde a pessoa que vai cuidar, cuide, mas antes de tudo, cuide de si também. Porque se ela não cuidar de si, ela não tem condições de cuidar do outro. Então é preciso que ela saiba estar atenta às suas necessidades, de tirar um fim de semana, de ir ao cinema, de namorar, de sair, de ter amigos, enfim. Só que muitas pessoas não fazem isso, não tiram nem um minuto para si. Elas vivem exatamente em prol das pessoas as quais elas cuidam. E cuidam aqui, não vai no sentido, eu não estou falando exatamente aquele sentido de a pessoa estar de cama, ir lá e trocar, e limpar e dar banho. Não é esse cuidar que eu estou falando. Eu estou falando também desse, mas tem um outro cuidar, que é o preparar o café da manhã, colocar a roupa passadinha no armário, lembrar que está na hora da pessoa acordar, lembrar que amanhã tem tal aula e tem que levar tal caderno, tal livro. Isso aí, quando se trata de uma criança, e dependendo da idade da criança, é muito necessário. Mas só que quando essa criança, vamos tomar como exemplo a criança, o filho, quando o filho vai crescendo, enquanto ele vai crescendo, esse cuidado ele tem que ir diminuindo. É preciso que esse filho assuma as rédeas do seu cuidado, dos seus livros, da sua mochila. É preciso que a pessoa cuidada assuma as rédeas da sua vida. Por quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que em qualquer momento essa criança vai virar um adolescente, vai virar um jovem, vai crescer e virar um adulto e vai cuidar da própria vida. Isso quer dizer que a pessoa que, por exemplo, estava acamada, ela vai melhorar, ela vai ter mais saúde, ela vai conseguir se virar sozinha, ela vai começar a decidir sobre a própria vida. Então, a partir do momento em que essas pessoas que são o foco do meu cuidado, elas começam a se cuidar sozinhas, aí o que vai acontecer? Fica um vazio na minha vida. Eu vou me sentir sem objetivo, sem um porquê de existir se eu não tenho mais aquela pessoa que cuidar, a quem cuidar. Existem casos também, muitos casos de pessoas que cuidam muito de uma pessoa convalescendo e essa pessoa, normalmente idosa, ela falece e as coisas mudam e a vida assume novas proporções. E aí esse cuidador, essa pessoa que cuidava, qual é a função de fulano? Ela cuida de cicrano, ela fica com cicrano, ela cuida do bem-estar de fulano e de cicrano. Tá, tudo bem. Só que aí o que fica depois disso? Quando não existe mais esse foco do cuidado, a pessoa simplesmente, Lola, fica quieta, Lola, ou você vai ou você fica. A pessoa simplesmente, ela fica sem ter um chão. E aí, o que muito provavelmente pode acontecer é que ela vai sentir um vazio, uma angústia, uma dificuldade, às vezes até uma dificuldade insuperável de seguir adiante, de buscar novas perspectivas para a sua vida, novos projetos, algo o que fazer, em suma.
Então, é preciso que essas pessoas que se dedicam muito ao cuidar, não é que elas não sejam úteis, não é que não seja importante o cuidar. Sim, é claro que é muito importante, mas não é a única coisa da vida. Ela tem que criar uma rede de pessoas que também possam cuidar, assim como ela. Se for o caso de irmãos, por exemplo, irmãos cuidando dos pais, que haja um revezamento entre esses irmãos, que haja uma forma de todos ajudarem, nem que seja eu só posso um dia, eu só posso um momento, eu só posso um horário para que você possa sair, para que você possa ir para um barzinho, mas é preciso que essa pessoa, esse principal cuidador, ele tenha também outros temas, outros assuntos do que tratar na sua vida, do que não apenas o cuidar. Pais e mães que se dedicam muito a cuidar seus filhos o tempo todo, a vida inteira, preocupados com o futuro de seus filhos, com a doença, com o adoecimento de seus filhos, que é comum, né? Todos os filhos adoecem, tem febre, tem gripe, tem isso, tem aquilo, e eles se dedicam sobremaneira a isso. E o que acontece depois? A síndrome do ninho vazio, né? Que todo mundo já ouviu falar, eu acredito que sim, que é quando os filhos saem de casa, vão cuidar das suas vidas e esses pais ficam órfãos, ficam totalmente órfãos daquilo que era o seu foco de vida, ou seja, cuidar desse filho. É nesse momento que chega a acontecer até muitos divórcios, porque é quando o casal se depara um com o outro, porque eu não via você, você não me via, porque a gente cuidava dos filhos, ou do filho. O filho foi embora, pronto, eu tenho que olhar para você e você tem que olhar para mim. Então agora, como é que a gente vai lidar com isso? Esse casal que ficou anos sem se olhar, agora tem que passar a se olhar. E tem que passar a conviver, sozinhos um com o outro. Então, realmente, é preciso ter cuidado com esse cuidar. Cuidar é bom, é necessário, traz segurança, traz segurança, traz equilíbrio, a pessoa cuidada, ela se sente segura, e isso favorece, né, o seu restabelecimento, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, muito bem. Mas esse cuidar, ele tem que ter suas graduações, e eles têm que ser de acordo com aquilo que a pessoa é capaz de dar, e tem que ser de acordo com aquilo que a pessoa precisa receber, que aquele que é cuidado precisa receber, tá certo? Pensem nisso. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, passe para os seus amigos. Estou sempre aqui. Leca Raine, um abraço, beijo, fiquem com Deus, ótima semana.